Senhor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10. Está muito quente, muito quente. E todo mundo mascarado, está horrível. Mas nosso Deus merece. Que nós viemos aqui adorar Ele, com máscara mesmo, com esse calor todo. Esse calor de Guaiçara, meu Deus. E a previsão é piorar, né? É esquentada aqui, essa semana, mais quente ainda, chegar até 43 graus, né? Eu espero que não. O Senhor entra com providência. Que já está quente demais. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10, diz assim: Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Feche teus olhos, vamos dirigir uma palavra de oração. Pai querido e Deus santo e Deus de poder, como esse hino que acabamos de louvar, Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E por tudo que está fazendo, Senhor, meu Deus, nós lhe somos gratos a Ti, Pai. Pai, eu peço nessa noite que use a minha vida como um canal de bênção, Pai. Que eu possa ministrar a palavra da maneira que o Senhor deseja. Que possa atingir a todos nós que estamos aqui, Pai, da maneira que o Senhor tem preparado, Pai. Que seja para a glória do Teu nome, que haja cura, Pai, que haja restauração, que haja transformação nesta noite, para a glória do Teu nome. Amém. E glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Em nossas vidas, irmãos, existem vários tipos de lembranças, né? Lembranças que nos fazem rir, né, de coisas que passaram. E às vezes não é nem coisa tão gostosa, tão assim, quando nós passamos, na época. Mas hoje, na lembrança, a gente começa a rir, né? Tem música que faz a gente lembrar de um momento especial, de algo especial da nossa conversão. Quando toca música mais, por exemplo, louvores mais antigos, eu e o Eva sempre fala da nossa época de conversão, de quando nós começamos no Evangelho, né? Tem música que me lembra do casamento, do nosso casamento. Então, são lembranças que nos fazem rir, nos fazem sorrir, né? Quando eu lembro daquele hino, a igreja que eu pertenço é viva, já lembra logo do pastor Odilo. Né? Então, era um momento aqui que todo mundo ficava bem avivado, né? E eu não entendia a maior parte da letra, porque eu não entendia o que ele estava falando, eu não conhecia o hino na época, mas são louvores que nos fazem lembrar e que nos fazem sorrir. Às vezes é um cheiro, né? O cheiro de uma flor, o cheiro de um perfume. Esse perfume cheira, me lembra minha avó, esse perfume... né, me lembra quando eu era na moça, que eu usava esse perfume na minha adolescência, né? Um sabor, quando a gente come alguma coisa e lembra a comidinha da mamãe, né? Principalmente a gente que às vezes está longe, ou aqueles que até perderam já a mãe, lembra assim, nossa, minha mãe cozinhava desse jeito. Eu lembro que quando nós íamos visitar a irmã Maria Melo, né, que a gente ia levar ceia para ela sempre servia um café. Eu falava assim, mãe, esse café é o café da minha mãe. É o gosto do café da minha mãe. Então, são coisas que nos traz boas memórias, às vezes um objeto, né? Esse objeto eu lembro porque foi minha avó ou alguém que me deu. São lembranças boas que há dentro de nós, né? E eu quero falar de lembranças, um pouco de lembranças, mas não das lembranças boas. De algumas lembranças que nos fazem machucar, né? Esse texto aqui de Paulo, que ele fala assim, vamos ler novamente. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus.
Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo estava falando aqui da ressurreição de Cristo. Ele estava falando que Cristo apareceu primeiro para fulano, depois para ciclano, depois não sei para Beltrano. E por último, que para ele, né, apareceu para ele. E até um versículo antes, no versículo 8, fala assim: depois destes, apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Então ele se colocou ali numa posição assim, acabou os filhos, quando sabe aquela mãe que fala assim, bom, fechou a fábrica. Aí vem por último, um ainda que depois de 10 anos, 12 anos, né, até conheço uma pessoa que ela depois de 18 anos, ela engravidou de novo de 3 meninas, trigêmeas, quase surtou. Então é mais ou menos assim. Aí Paulo lembra assim, pois eu sou o menor dos apóstolos. Existem os outros apóstolos, eu sou o menor dele. Nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Paulo, antes de converter, ele era perseguidor da igreja de Cristo. Ele maltratava os cristãos, ele, se fosse preciso, executava os cristãos, destruía igrejas. Então ele fala assim, eu fui um perseguidor da igreja, nem mereço ser chamado de apóstolo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Só que Paulo, ele não parou naquilo. Eu sou um perseguidor da igreja, nem mereço, ó vida, ó céus, ó dor, né? Ó desespero. Não. Ele falou assim, eu fui um perseguidor da igreja, talvez eu nem mereça ser chamado como apóstolo. Mas pela graça de Deus, eu posso fazer o que eu estou fazendo. Porque o Senhor me capacita, a graça dele nos capacita. Então, irmãos, esse tipo de lembrança, ele lembrou daquilo que ele era. Ele era um perseguidor da igreja, ele lembrou, talvez ali, que ele executou, que ele matou, que ele maltratou cristão. E aquelas lembranças, com certeza, machucava Paulo. Né? Eu creio que ele lembrava daquilo e não ficava, fiz, pronto, acabou. Não, houve questões na vida dele, no interior dele, que ele ali talvez estava até lutando contra algum sentimento daquilo que ficou por ele ter feito isso. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Daqueles sentimentos que nos machucam, daquele sentimento que nos traz, sabe, quando você lembra, fala, por que eu fiz aquilo? Às vezes a gente lembra de pensamentos de fulano que nos maltratou, que nos machucou. Puxa vida, olha, aquilo ali às vezes dói, mas já perdoei. Mas não é desse sentimento que eu estou falando. É do sentimento que dói dentro de nós, daquilo que nós fizemos. Antes de se converter, ou o passado de ontem, né, é passado, que a gente lembra e aquilo ali maltrata o nosso coração. Né, talvez você se lembre de alguém, de que você maltratou alguém. Né, desprezou alguém, e quando você lembra, fala, nossa, eu não me conformo em ter feito isso. Fulano veio falar comigo e eu, pela minha ignorância, acabei fazendo isso. Talvez o seu passado, você roubou alguém, usou drogas, né? Você fumou na gravidez e por isso o filho nasceu com algum problema. E você fala assim, eu não me conformo de ter feito isso. Já pedi perdão a Deus, mas eu não me conformo de ter feito isso. Eu quero que você abra em Filipenses 3, que também é Paulo falando, Filipenses 3, no capítulo 12, Filipenses 3, no versículo 12. Filipenses 3, versículo 12, 13 e 14. Esse hino mesmo que cantou na oferta aqui,
por tudo que Deus tem feito e ainda de fazer, sempre me traz a lembrança de quando meu filho ficou muito ruim, mas ali Deus deu grande livramento. Eu não lembro dessa época com tristeza. Eu lembro com, assim, claro, o momento foi triste, mas eu lembro com alegria, porque nós vencemos. Deus deu vitória a cada dia, né? Deus falou conosco de uma forma sobrenatural. Nós vivemos a presença de Deus naquele momento difícil. Né? Então, quando eu ouço esse hino, eu não ouço com aquela tristeza. Eu ouço assim, por tudo que Deus tem feito. Glória a Deus, meu filho está aqui louvando. Né? E ele nem respirava na época. Hoje ele está louvando ao Senhor. Em Filipenses, glória a Deus, aleluias. 3, versículo 12 diz assim, Paulo falando, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O tema aqui é prosseguindo para o alvo, né? Paulo, ele não ficou naquela, ó vida, ó céus, eu matei cristão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era ruim, né? Ele falou assim, eu fiz tudo aquilo antes de me converter, porém agora, esquecendo-me de tudo aquilo que passou, eu prossigo para o alvo. Irmãos, às vezes, você na tua vida, você fracassou financeiramente, profissionalmente, e aquilo tem impedido você, toda vez que você lembra, aquilo dá uma dor no coração, uma raiva, né? Eu investi tudo o meu dinheiro, perdi, não posso nem lembrar daquilo. Isso é barreira para a tua vida. É uma barreira de tudo aquilo que você lembra, que te faz, sabe quando te dá aquela dor no coração? Às vezes você poderia ter ajudado alguém, não ajudou. Eu não me conformo. Na época, na adolescência, aconteceu algo que você não deu certo no teu casamento, por traição, por isso ou por aquilo, e você lembra daquilo com dor no coração, como se, por que eu fiz aquilo? É desse sentimento, é desse momento que eu quero falar, que eu quero que você entenda, e que eu quero que o Espírito Santo de Deus haja na vida de cada um de vocês, trazendo aquilo que tem te machucado por dentro, porque isso é uma barreira. Paulo, se ele não deixasse para trás aquilo que estava impedindo a vida dele, não tem como ele avançar para o alvo. Irmão, se a gente ficar naquilo que nós cometemos no passado, quantas lembranças havia aí em mim, que eu falava, eu não me conformo ter feito uma coisa dessa. Né? Eu não conformo, tinha coisa que eu não me perdoava. Irmãos, a palavra de Deus fala que se a gente não perdoar alguém, não será perdoado. Esse alguém inclui a você também, a mim. Se eu não me perdoar, eu não serei perdoado do Senhor. Aqui Paulo fala assim, não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, nós fomos alcançados por Cristo para prosseguir, não para parar, não para ficar olhando para trás, para o passado. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele tem uma forma sobrenatural de trabalhar. E é lindo o trabalhar de Deus na nossa vida. Ele convence você do pecado, né? Nós, antes de se converter, erramos bastante. Depois que nos convertemos, continuamos errando algumas coisas. E às vezes nós ficamos presos naquilo. O Espírito Santo de Deus já fez o trabalho de você pedir perdão, de se arrepender? Já, pastora. Então, é prosseguir para o alvo. Este trabalho, ele não vai fazer mais. Essas lembranças que nós estamos tendo, daquilo que nós fizemos, poxa vida, falhei,
como profissional, tive aquela oportunidade e não aproveitei. Quantas vezes eu me culpei de ter tido oportunidade, às vezes não tive tanto assim, mas não me esforcei tanto para estudar naquilo que eu queria estudar e fiquei, poxa vida, se eu tivesse me esforçado, né? Se eu tivesse feito isso, não vou poder voltar atrás. Então, isso acaba nos segurando e fazendo com que a gente venha barrando para que a gente prossiga para frente. Nos impede, sabe? Às vezes a gente, como mãe ou como pai, fala assim, se eu tivesse feito diferente quando eles eram criança, não dá para fazer mais. Então, já pediu perdão se você errou? Deus já te perdoou. Olha que lindo que diz em Jeremias 31. Vamos lá. Jeremias 31. Versículo 33 e 34. Eu faço uma pergunta para você mesmo responder. Qual é a lembrança que tem sido uma barreira para você? O que tem te barrado? Sabe, irmãos, às vezes a gente comete algo na nossa vida e barra até os nossos sentimentos entre marido e mulher, entre pais e filhos. Porque aquilo que traz a nossa memória, falar assim, poxa vida, eu não mereço fazer tal coisa, eu não mereço que pessoas me tratem tão bem, eu não mereço. E aí, esse pensamento é de Satanás para a nossa vida. A palavra de Deus fala que nós merecemos tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. E nós falamos, eu não mereço. Quem somos nós para falar isso? Né? Que não merecemos. Se Deus falou que a gente merece tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. E no versículo 33 do capítulo 31 de Jeremias diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Ó, que legal. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, glória a Deus. A palavra do Senhor fala que esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Hoje nós somos o Israel do Senhor. Porém, a minha lei no íntimo deles. Irmãos, a lei do Senhor, no tempo de Moisés, era feita em pedra. Né? Foi escrito em uma pedra. Hoje, a lei do Senhor está escrita em nossos corações, que é através do Espírito Santo de Deus. E a palavra fala que o Senhor fala que perdoará a maldade, né? E não lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, tudo aquilo que nós cometemos de errado e verdadeiramente nós pedimos perdão, né, de coração, que foi o trabalhar do Espírito Santo de Deus, nos levando até Deus, com arrependimento verdadeiro, a palavra fala que o Senhor não lembra mais. Se alguém chegar perante Deus e falar assim, Senhor, a Áurea lembra, Senhor, a Áurea, ela errou nisso, ela errou naquilo, Senhor. Lembra, Senhor? Ele vai falar, não lembro. Mas ela errou tal dia, tal horário, fez isso, aquilo, Senhor, o Senhor lembra? Ele fala, não lembro. Porque ele perdoou e não se lembra mais. Agora nós estamos lembrando todo dia, toda hora, sem parar. Daquilo que nós erramos. Daquilo que nós deixamos de fazer. Um dia foi uma pessoa que eu podia ter ajudado. Mas eu estava tão cansada, eu falei para ela que não era possível estar ajudando, enfim. Até citei algumas coisas que biblicamente estava certo. E aquilo ali depois ficou num pesar no meu coração. Eu ajoelhei e falei, Senhor, me perdoa.
Não é desculpa de eu estar cansada. Eu poderia ter ajudado essa pessoa. Pai, isso acabou comigo, me perdoa, eu errei, eu falhei, não há desculpa. Não vou falar como, a Eva, né, foi a serpente, Adão foi a Eva. Não, Senhor, a culpa foi minha, eu errei, eu falhei, me perdoa, Senhor. E amém, levantei. E aquilo ali ficou. Por muito tempo na minha vida. Aquilo ali ficou por muito... Toda vez que eu lembrava, eu falei, eu não me conformo ter feito aquilo. E eu estava lavando roupa e lembrava daquilo, eu falei, eu não me conformo. Senhor, eu sei que o Senhor já me perdoou, mas eu não me conformo ter feito aquilo. Até que o Senhor ministrou o meu coração. Falei assim, eu já não me lembro mais. Agora, se você está lembrando, não é você. Não é da minha parte. O Espírito Santo de Deus me convenceu que eu errei. Pedir perdão, Ele já fez a parte dele. A parte do Espírito Santo agora na minha vida é fazer que eu caminhe para o alvo da maneira certa. Não errando mais. Às vezes nós erramos, aprendemos com o erro e caminhamos. Aí eu falei assim, tá certo, Satanás, eu não te aceito mais. Não aceito você me acusar mais e fazer com que eu declare que eu não me conformo. Já falei para o Senhor que eu não me conformo. Já foi caso encerrado, porque desse pecado o Senhor não lembra mais. E às vezes Satanás está fazendo com que você venha lembrar dos fracassos, das derrotas, das falcatruas, daquilo que você maltratou. Às vezes na escola você fez bullying com alguém e fala, nossa, como que eu fiz uma coisa dessa? Né? Eu não sei qual é o que está em teu coração. O que tem te barrado a prosseguir para o alvo. O que tem te impedido. A palavra do Senhor fala, né, que o Senhor já escreveu a lei dele no nosso coração. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, creia, você já foi perdoado. Você se arrependeu de verdade. Pastora, mas por que uma pessoa pede perdão, é perdoado, o Senhor se esquece, mas tem consequência? Consequência tem. Todo ato, toda desobediência tem uma consequência. Isso não quer dizer que você vai viver o resto da vida com a consequência. Passou aquele tempo, por exemplo, alguém que roubou alguém. Roubou, ela se arrependeu, pediu perdão, mas perante a sociedade ela vai ter que pagar. Talvez vai preso, cumpre a pena, acabou. Não tem mais. Em meio a isso, Deus pode dar livramento? Sim. Um exemplo. Então, algumas coisas têm consequências? Sim. Mas não quer dizer que você não foi perdoado. Agora, Satanás, ele faz com que a gente fique preso naquilo que a gente errou. Naquilo que a gente falhou. Naquilo que a gente fracassou. Quantas vezes, irmãos, a gente fica pensando naquilo que nós passamos. E esquecemos de viver a vida daqui para frente. Né? Em 1 Coríntios, não precisa abrir a sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Pode levantar a mão. Glória a Deus. Então, esse é um recado para você. É nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgirão coisas novas. Amém? Haverá coisas novas para nós, irmãos. Mas deixando as coisas velhas, né? Deixando aquilo que nós erramos. Paulo, se ele falasse assim, Senhor, eu sei que o Senhor... Eu me converto ao Senhor, eu aceitei ao Senhor, mas eu não posso trabalhar na obra do Senhor porque eu matei cristão. Paulo, ele sabia o que tinha feito, não se agradava disso, não tinha orgulho disso, mas ele falou, eu vou prosseguir para o alvo. Tem coisa maior para a minha vida, tem coisa muito melhor, e eu posso levar muito mais gente para o céu do que aquilo que eu destruí. Embora que aqueles que morreram em Cristo, né? Não foram destruídos. Então eu tenho muito mais o que fazer daqui para frente. Deixando aquilo que me barra para trás, esquecendo daquilo, eu prossigo para o alvo. Para ganhar a soberana vocação do Senhor, para ganhar a glória do Senhor.
há uma coroa me esperando, então é essa coroa que eu vou correr atrás, é essa coroa que eu vou buscar no Senhor. Não vou ficar mais me lamentando por aquilo que eu fiz, ou muitos se lamentam por aquilo que alguém fez, né? Mas hoje é o que nós estamos vivendo. Existe muita gente fracassando financeiramente aí na sua profissão, porque está preso no fracasso do passado. Irmãos, o fracasso do passado ficou no passado. Busque o Senhor, uma nova direção do Senhor, que a palavra do Senhor fala que surgirão coisas novas. Muito mais o Senhor tem para fazer, muito mais Ele tem para nos dar, muito mais Ele tem para que nós venhamos conquistar na presença dEle. A Vilma pregou no domingo, né? Até o tema dela, há esperança. Irmãos, se a gente fica preso no passado, não há esperança. Agora, como uma planta nova irá florescer se em vez de regar, nós ficamos parados, olhando para aquela planta que morreu? Que eu fracassei. Né? Vida, céus, dor, desespero. Não, tem que regar, tem que cultivar, põe adubo ali, vamos prosseguir. Se não der, planta outra. Mas que vai florescer, vai florescer. Pastor Evas, ele pregou na quarta-feira, né, e o tema era se preparando para o novo de Deus. Agora, como nós iremos receber o novo de Deus se ficamos olhando para trás? A mulher de Ló, ela virou uma estátua, porque ela olhou para trás. Ela olhou para aquilo que ela tinha perdido, ela olhou para aquilo que estava sendo destruído, né, destruiu Sodoma e Gomorra. Ela olhou para aquilo que estava no passado dela. Aí ela parou e virou uma estátua de sal. Irmão, se está na Bíblia, porque ela virou uma estátua de sal, não é para seguir o que é para usar como exemplo para nós, mas não para seguir o exemplo dela. Nós paramos sim quando nós ficamos olhando por aquilo que já passou. Paulo, ele decidiu seguir em frente para alcançar o alvo. Decida seguir em frente. Decida fazer coisas diferentes. Decida. Porque... E tem muita gente preso, irmãos, naquilo que eu sou assim, né? O pastor falou na quarta-feira. Eu nasci assim, eu sou assim. Tem síndrome de Gabriela. Crente Gabriela não dá, né? Em Cristo nós mudamos. Paulo, ele podia falar, eu sou assim, eu fui assim, eu era assim. Paulo mudou. Mudou segundo o padrão de Deus. O que Deus tinha para ele, Paulo conquistou. Paulo, ele fez. Então, Paulo, ele seguiu em frente para alcançar o alvo. Paulo decidiu viver pela graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele deu. E quantos de nós estamos rejeitando a graça de Deus? Da maneira que nós vivemos, do nosso jeito, viva do jeito de Deus, viva pela graça de Deus. Não tem como dar errado. Não tem como ficar frustrado naquilo que você deseja, segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que Ele faz o fraco ser forte. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E as coisas velhas já passaram. Eis que Deus quer fazer coisas novas. Né? Eis que Deus quer transformar, quer mudar, quer renovar. Mas nós ficamos parados. Irmãos, não dá para ficar parado. Aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus não fica parado. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele se move. Mas eu estou tão parado. Então clama a presença do Espírito de Deus na sua vida aí, porque quem tem o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, ele se move. Ele não fica parado. Ele conquista, ele vence. Vence as barreiras, vence as próprias limitações. Né? O Eva sabe muito bem como eu era. Eu não gostava de falar, eu não falava. Eu tinha vergonha de falar. Os outros perguntavam, qual é o seu nome? Eu detestava falar meu nome. Eu falava, Áurea.
Áurea. Hã? Ai, aquilo ali me subia, sabe? Porque eu não falava para fora, eu falava para dentro. Até o Eva falava, você fala para dentro, fala para fora. Que aí vai ficar mais fácil de entender seu nome. Você fala uma vez só, né? Nossa, pegar no microfone, o microfone fazia assim, ó. Balançava o microfone, me balançava também. Né? A gente vai vencendo de fé em fé, de glória em glória. Chamada oral na escola eu faltava. Eu fazia prova de boa. Mas chamada oral eu faltava porque tinha que falar e todo mundo ouvir. Então, são coisas que na minha vida foram uma barreira muito grande, que em Cristo eu venci. E estou vencendo, né? Tem muito mais ainda. Mas é de fé em fé e de glória em glória. Não dá para ficar parado. Se eu começar a falar, é porque eu não sei falar. Né? Moisés falou, Senhor, o Senhor quer que eu vá lá libertar o povo? Eu nem sei falar. Deus não perguntou se ele sabia falar. Deus falou para ele ir. E quem capacitava era ele. Pode ver que quando Deus chama alguém para fazer algo, né? Gideão, é que eu sou menor, né? Saul, é porque eu sou menor. Deus não está perguntando se você é o menor. Deus está falando assim, vai que eu sou contigo. Então, irmãos, qual é o objetivo que você quer chegar? É segundo a vontade de Deus? Vai que o Senhor é contigo. Não deixa o teu passado barrar. Se eu ficasse naquilo porque eu não gosto de falar, porque eu falo assim, porque eu falo assado, hoje eu estaria simplesmente no banco ali, talvez eu não ia conseguir nem ajudar o Evas, porque eu não comia na casa de ninguém, agora eu como, quem quiser convidar, eis-me aqui, deixa Deus te usar. Não comia, podia estar morrendo de fome, eu não comia na casa de ninguém, eu não conversava praticamente assim, eu conversava entre duas pessoas assim, mas se fosse pessoas que tivessem um pouquinho mais de sabedoria, que eu achava, eu me sentia muito inferior. Então, para mim, se a pessoa tinha um pouco mais de eloquência nas palavras, nossa, aí não saía nada. Aí não dava nada. Mas pela minha dificuldade, né, até pude ajudar muitas pessoas, entendendo as dificuldades das pessoas, Deus me usou para que eu pudesse ajudar outras pessoas com essas dificuldades. Então, irmãos, todos nós somos úteis na obra do Senhor. Todos nós. Talvez a sua dificuldade hoje, amanhã você está ajudando outras pessoas. Se você prosseguir, se você caminhar, se você acreditar que Deus é contigo, né? Paulo, ele decidiu que o passado dele não iria barrá-lo de viver tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Não deixe o teu passado barrar aquilo que Deus tem para você. Teu casamento não está legal? Busque no Senhor. Mas não fique pensando naquilo que aconteceu. Aprenda com os erros. Vê o que aconteceu e veja o que pode melhorar. Né? Você na escola, como profissional, não está nada bem. Aprenda com os erros do passado, mas não fique no passado. Acredite que Deus tem novas coisas para você. Em nome de Jesus, amém? Paulo decidiu viver a restauração de Deus em sua vida. Nós estamos no propósito de restauração. Mas há uma decisão. Querer viver é uma coisa, decidir viver é outra. Ah, porque eu quero mudar. É igual se eu falasse assim, ah, porque eu quero falar com os outros, ah, porque eu quero mudar. Mas nunca pegar um microfone, nunca fazer isso, nunca falar aquilo, nunca comer na casa de alguém, mesmo com vergonha, eu não teria vencido essa barreira que é em mim. Tem pessoas que é de boa, desde criança, come em qualquer lugar, fala, né, bem, mas essa era a barreira que havia em mim. Então, não deixa, se eu ficasse naquilo que é do passado, o meu passado estaria até hoje me acompanhando. Não deixa isso. Paulo viveu o perdão de Deus e assim prosseguiu para o alvo. Irmãos, viva o perdão de Deus. Você verdadeiramente se arrependeu do que fez? Vira essa página. Se alguém for perante Deus e falar de você para Deus, Deus vai falar, não me lembro. Porque do teu pecado ele não se lembra mais. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Deixa Deus te curar.
Deixa Deus te restaurar. Viva a restauração de Deus. Decida viver a restauração de Deus. Né? Não simplesmente participe de uma campanha e fique no mesmo jeito. Decida a viver a restauração de Deus. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai querido e Deus santo e Deus de poder. Pai, mediante a esta palavra, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem nos dado nesta noite. Há muitos de nós aqui, Senhor, meu Deus, que está preso em algumas situações do nosso passado. Coisas que a gente não se conforma de ter feito, Senhor, meu Deus, embora nós já pedimos perdão e de coração nos arrependemos, Senhor, meu Deus, mas a lembrança vem, Senhor, meu Deus, e a dor vem junto com a lembrança, Senhor, meu Deus. É nessa dor, Pai, é nessa lembrança que eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha agir neste momento. Tira toda a frustração, tira toda a dor, Senhor, meu Deus, tira, Senhor, meu Deus, toda a raiva que quando lembra, vem junto, Senhor, meu Deus, de todos nós que estamos aqui, Pai. Age em nossos corações, na vida daqueles que estão nos assistindo, Senhor, meu Deus, pela live, ou que ainda vai assistir, Senhor, meu Deus. Age nesses corações, Pai, transformando, restaurando, Pai, curando, Senhor, meu Deus, por completo, em nome de Jesus. Que caia as barreiras, as mentiras, amargos, enganos, Senhor, meu Deus, as fortalezas de cada um, Pai, e possa ser curado, restaurado pelo Senhor, Pai. Nós estamos, Senhor, meu Deus, num propósito de restauração, mas se nós ficarmos presos, Senhor, meu Deus, naquilo que nos machucou, e ainda nos machuca, Senhor, meu Deus, daquilo que nós fizemos, nós não vamos viver a restauração, mas curado, Senhor, meu Deus, nós vamos conseguir caminhar e prosseguir para o alvo, Senhor, meu Deus, restaurado, transformado, Pai, para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, age na vida de cada um, Pai, curando, Pai, que o inimigo não tem mais poder sobre essas situações, Senhor, meu Deus, dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo mal, todo bloqueio, Pai, que venha o pensamento, que o Espírito Santo de Deus possa trazer na certeza que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que os nossos pecados, as nossas transgressões, o Senhor já não se lembra mais, Senhor, meu Deus, e que nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que nada daquilo, Pai, que estava nos barrando, Senhor, que nós já nos arrependemos, que nós já pedimos perdão, venha ter mais influência nas nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome, amém, e glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pastor Evans.